sem fim. Eu sei que meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos em misericórdia. Mesmo sem te ver, eu perdão e paz. Mesmo sem te ver, eu pertenço a Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas com amor sem. Boa noite, Cibre. Paz seja convosco. Pode tomar o seu assento. Espero que todos vocês estejam bem. É referente à nossa setembro, a gente finaliza. Nós estamos na campanha. Todas as batistas do Brasil e fora do Brasil, essa convenção que nós pertencemos, se levantou em um só país, já há um tempo vem sofrendo. Vocês têm acompanhado ao longo do tempo. E nós temos muitos missionários brasileiros, nós temos muitas pessoas que estão lá, que são carentes da nossa ajuda. E eu vim aqui, como promotor de missões, pedir para vocês, não esqueçam deles. Existem irmãos nossos lá que estão padecendo. A nossa maior responsabilidade não é somente com a Síria, mas com todo o povo que está sobre essa terra, que foi lavado e remido pelo Espírito de Deus. A segunda, como acabei de dizer, existem missionários que estão lá, que abandonaram tudo, deixaram tudo, as suas famílias, para estar lá cuidando de pessoas. Mas eles precisam da nossa ajuda. Eu gostaria que você permitisse que o Senhor tocasse no seu coração, para que você pudesse dar uma oferta missionária. Everton, eu quero ajudar. Eu tenho orado por eles, eu quero poder contribuir. Como é que eu faria? Na sua frente aí no banco tem um QR Code. Enviar algum valor missionário, Everton, quanto seria o valor? Que o seu coração impõe. Deixa o seu coração falar mais alto. Só que tem um detalhe: se você for ajudar esses irmãos, é um valor, 2 centavos. Por quê? Para quando chegar nas mãos do nosso tesoureiro, ele saber diferenciar se vai ser da igreja ou se é para as missões. Um valor simbólico que vem do seu coração, um valor mais 2 centavos. Ué, mas eu tenho esse dinheiro em mãos. Como é que eu faço para poder ajudar? Também na sua frente tem um envelope. Aí você coloca, entrega aqui, mas você tem que especificar missões. Porque senão o Felipe chegou e me falou assim: nós recebemos muitas ajudas. Porém, eu não sei se foi para as missões, se foi para irmãos que estão na Venezuela. Porque eles são nossos irmãos e vão morar no mesmo céu que nós vamos morar em breve. Amém? Posso pedir, Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro eu te agradeço por esse momento. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia sobre aquelas pessoas de lá, que o Senhor motive o coração dele, um amor que é inseparável, um amor que é persistente, um amor que dura e dura para sempre. E nesse momento também tem a oportunidade, obviamente, de cantar e agradecer a Deus pelo amor dele em sua vida, mas de depositar aqui no gasofilar seus dízimos, as suas ofertas ou seus pedidos de oração. Escreve seu pedido de oração e pode colocar aqui na frente, que nós estaremos orando, amém? Vamos juntos, mais uma vez, louvar a Deus, Senhor. O Evangelho possa nos chegar à tua salvação. Em nome de Jesus, Pai, nos traga mais jovens, para que a tua igreja possa comunicar o teu Evangelho também aos jovens. Sustente os que já estão aqui e nos faça, Pai, não perder de vista a importância dos jovens de nossa igreja. Também te peço pela nossa saúde, pela saúde dos nossos irmãos que se encontram gripados ou com outras enfermidades, com algum tipo de virose ou outra coisa do tipo. O Senhor que nos dá a vida, sustenta e sustenta em saúde também. E nós pedimos saúde para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Depois da oração de saúde eu dei um decidinho. Vamos chamar as crianças para orarmos por elas. Crianças, hoje foi diferente. Queria pedir para
que vocês estendam as suas mãos e para o irmão Marcos nos eleve a Deus em oração. Tem 3 marcas ali. Meu Deus, agora tem 3 Marcos, né? O Marcos, o midianita, o Marcos da mídia. Amém. Podem ir a velocidade da luz. Então Deus manda as pessoas para nós ler e trabalhar hoje do 4 até o 8. E se Deus quiser, na semana que vem voltamos no verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar então. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dela, ilumine os nossos olhos para que conscientemente possamos contemplar a sua boa vontade expressa nessa palavra que deseja nos conduzir para mais próximos do teu querer. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a tua condução nessa noite, sabendo que somos dependentes dela, para que venhamos a ter uma caminhada cada vez mais assertiva e orientada pela tua Escritura. Assim, ora em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O microfone assim é difícil de tossir. Se fosse o outro eu tiraria. Há uma introdução, e eu gostaria de introduzir esse texto e esse sermão com uma pergunta para você. Você já se arrependeu de algo que não podia voltar atrás para resolver? Sabe, às vezes nós tomamos algumas decisões e um pouco depois pensamos, se arrependimento matasse. Imagine só, meses pesquisando 2 viagens possíveis, um gasto considerável custará essas 2 viagens. Depois de meses pesquisando, chegam à decisão: vamos viajar para o lugar A. Passagens compradas, malas feitas, a viagem começa. E depois de tanto tempo pesquisando um lugar para viajar, entre 2 lugares possíveis, escolher um. E quando chega nesta viagem, nada é como se esperava. A comida é horrível, o hotel pior do que a comida, e as lindas praias que estavam aguardando, elas nem estavam lá. Fortes chuvas. Durante toda a viagem, só consegue pensar uma coisa: se tivéssemos escolhido o lugar B. Mas agora é tarde, não há mais dinheiro e nem tempo. As férias que por tanto tempo foram planejadas foram um fiasco. Se tivéssemos escolhido outro lugar. Bom, ao longo de nossas vidas, vamos ter diversas situações que podem ser ilustradas por essa viagem. Nós tomamos várias decisões e por vezes nos arrependemos amargamente. E por vezes não podemos mais voltar atrás de modo nenhum. Contudo, na ilustração dessa viagem, assim como em outras decisões que nós nos arrependemos, nós podemos ressignificar. A viagem que nós decidimos tanto e saiu ruim, você já era, perdeu aquele momento. Mas no futuro você pode fazer uma outra viagem, uma viagem que pode ressignificar aquela antiga ruim. Pense em um contrato que a gente faz de cabeça sem pensar muito. Esse contrato, você paga as consequências dele, mas depois, talvez você faça um outro contrato em cima desse contrato. Há possibilidade de ressignificar certas decisões ruins, ainda que elas não possam voltar atrás. Mas eu queria que vocês imaginassem hoje, nessa noite, para o nosso texto,
uma decisão irrevogável, porque é isso que estamos tratando aqui. Eu queria que vocês pensassem em decisões que sequer podem ser ressignificadas. Essa decisão que o nosso texto está nos alertando não é uma decisão como uma viagem que nós fazemos, nos arrependemos, mas daqui 3, 2 anos nós fazemos outra viagem e ressignificamos ela. O nosso texto está falando sobre decisões que marcarão profundamente o nosso coração. E decisões que não só por um momento nos trarão peso, se tivéssemos escolhido a outra opção, mas decisões que eternamente nos trarão esse peso, se tivéssemos escolhido a outra opção. Obviamente seria bom que antes de tomarmos uma decisão tão complicada e tão ruim dessa que nós nos arrependemos, nós fôssemos avisados, não é mesmo? Tomar uma decisão ruim, obviamente é interessante que antes dela alguém nos avisasse sobre, e nós estamos sendo avisados. Quando nós olhamos para o verso 4, nós vamos ver que este é um dos versículos mais debatidos do Novo Testamento. Este é um dos textos onde há mais confusão e debate entre calvinistas e arminianos. E o maior debate nesse texto é sobre uma questão: quem são esses que podem cair? O nosso texto, no verso 4, vai dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. E o verso 5 diz: provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez ser renovados para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então, esse texto é um texto muito debatido, com certas perguntas sobre... Esse texto está falando sobre os que são salvos, e se esse texto fala sobre os que são salvos, um salvo que não conquista a salvação por méritos, pode perder ela por causa dos seus méritos. A apostasia para os salvos, ela é real. Nós vamos chegar lá. Calmem-se e apertem os cintos. Mas eu preciso que vocês compreendam. Quando nós assumimos a responsabilidade de trabalhar lectio contínua, nós vamos ter textos dificílimos. E eu peço para você, tenha paciência, aperte o seu cinto e preste bastante atenção, porque cada texto, apesar da sua dificuldade, é uma carta extremamente difícil. E esse é um texto extremamente difícil, como já tivemos outros aqui, precisa da sua atenção. Então preste atenção nessa mensagem, porque ela é importantíssima. Preste atenção nessa mensagem, porque talvez você possa tomar uma decisão que não tem como voltar atrás. Preste atenção nessa mensagem. Nós prestamos atenção em tantas coisas, gastamos tanto tempo com olhares fixos quando vamos em um cinema, quando assistimos um seriado, ou quando estamos conversando com alguém. Então preste atenção, porque isso é importante. No primeiro momento, nós somos relembrados de que o autor está aqui exortando eles ao amadurecimento. Nós vimos no sermão passado, com o seminarista Samuel, e no anterior, que nós somos desafiados, como os hebreus, a avançar. O autor de Hebreus exorta os hebreus, porque quando eram para eles estarem ensinando, ainda estão tendo que aprender coisas que são elementares. O autor exorta eles porque falta para eles maturidade, pois quando eles poderiam se aprofundar muito mais em certos assuntos, ainda estão tendo que ter assuntos basilares. Por isso eles exortam: deixem de preguiça, avancem para que verdadeiramente o corpo seja edificado. Como nós vimos, ele está exortando mais uma vez. E essa exortação não é incomum ao longo da nossa trajetória até aqui. Muito pelo contrário. Os irmãos não podem dizer que não foram avisados. O autor colocou ao longo das nossas leituras e das nossas pregações diversos avisos, diversos alertas. Quem embarca nessa leitura da carta aos Hebreus não pode chegar no final dessa jornada dizendo: mas ninguém me avisou. Quem no final dessa jornada for pego de surpresa, mais do que justamente, deverá sofrer as penas das consequências. No capítulo 2, ele nos deu um alerta. Ele diz no verso 1: é necessário que prestemos maior atenção no que ouvimos para não desviar. Ao longo do capítulo 3, ele escreveu: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ele também disse: encorajem uns aos outros. No capítulo 4, mais alerta, ele diz: esforcemos-nos para entrar neste descanso, a fim de que ninguém venha cair. No quinto, embora vocês já deviam ser mestres, estão precisando de leite. E ainda sendo possível que muitos lendo aqui não tenham se atentado, ele mais uma vez nos alerta:
cuidado, uma vez que caírem deliberadamente, conscientemente no pecado, será que Cristo pode ser crucificado outra vez? Os hebreus precisavam de mais um alerta, depois de tantos. E será que nós não? Será que depois de tantos alertas que nós já tivemos, será que esse aviso vai nos servir dessa vez? Será que, novamente, nós vamos olhar para mais uma mensagem exortativa, mais um alerta de perigo, e vamos com um sorriso amarelo dizer, esse não é para mim, deixe o próximo vir. Bom, como eu disse, a grande questão debatida neste texto é quem é que pode cair. Essa é uma das problemáticas do nosso texto. Quem são os que podem cair? E essa é uma questão doutrinária importante para vocês e para nós, para mim e para a nossa igreja. Um texto nunca pode ser lido fora do contexto das Escrituras. Quando nós falamos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, um princípio básico é: nós somos salvos pela graça e não por méritos. As ações relacionadas à salvação são exclusivamente divinas. Romanos 8,30, por exemplo, vai dizer: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Em Filipenses 1,6 ele diz, tendo por certo o apóstolo Paulo na comunidade de Filipe, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus predestina, diz o texto de Romanos 8,30, Ele chama, justifica e glorifica. Como colocado em Filipenses, Ele começa e Ele termina. Então fica claro aqui para nós, a possibilidade de cair não está relacionada aos salvos. Mas muito é discutido sobre a fragilidade da salvação. Quando eu digo salvos, eu não digo salvos aqueles que simplesmente levantaram a sua mão e dizendo: nós aceitamos Jesus Cristo e por isso estamos salvos de uma vez por toda. É muito comum essa frivolidade na ideia da salvação. Francisca de Assis da Silva, que está no Maranhão, conversando com ela esses dias, ela disse que tem um rapaz que fica na frente do restaurante comunitário pregando. Ele diz: olha, venha, aceite Jesus e eu orarei por você e você será salvo para sempre. E aí a Francisca já perguntou, né? Mas salvo para sempre? Se eu for aí aceitar, ele nunca mais você vai se perder. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que a salvação é uma coisa muito mais poderosa que simplesmente levantar a mão ou confessar, ou se arrolar ao de menos, ou ao batismo. A salvação que é efetuada por Cristo, essa salvação poderosa, que não é tão trivial como simplesmente levantar a mão, essa salvação não se pode perder, porque ela é feita por Cristo. Porque ela é realizada extremamente por Deus, ou exclusivamente por Deus. O texto romano deixa claro: Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Quando nós pensamos que alguém salvo, verdadeiramente, alguém salvo, não alguém que simplesmente levantou a sua mão ou arrolou a roda de membros. Quando alguém salvo verdadeiramente por Cristo perde a salvação, estamos questionando que talvez Deus tenha perdido o controle da salvação dessa pessoa. Porque se é Deus que está no início, é Ele quem sustenta e é Ele quem é o final. Então, quando nós olhamos para esse texto, sobre quem pode cair, não estamos falando sobre os salvos. O perigo de cair deliberadamente no pecado e não poder mais retornar está e não está sobre aqueles que podem perder a salvação, mas está na comunidade dos hebreus, que existem entre eles pessoas que não são salvas ainda. Pessoas que, por não serem salvas, precisam serem alertadas. Pessoas que até andam fazendo parte da igreja, mas que verdadeiramente não fazem parte da igreja invisível. Fazem parte da igreja visível, que se pode ver, que a gente constata no rol de membros, que a gente vê nos cultos, mas não da igreja invisível, aquela que habitará com Cristo na eternidade. Para esse grupo é o alerta. Por esse motivo, nós vamos ler do verso 1 ao 9, nós vamos ter 3 mudanças. No verso 1 ao 3, ele vai falar na primeira pessoa do plural, nós. No capítulo 6, eu vou beber água, porque eu vou tossir. Do verso 1 ao 3, ele vai dizer nós. Do verso 4 ao 8, ele diz aqueles, e você pode acompanhar na sua Bíblia. E do verso 9 ele já diz vós. Então, do 1 ao 3, ele vai escrever na primeira pessoa do plural, deixemos-nos, isso faremos. No verso 9 ele escreve
Quanto a vós outros. Mas no 4 ao 6, dando essa ideia de distinção do grupo, ele diz, aqueles. Percebam, do 1 ao 3, nós. No verso 9, quando fala sobre a convicção da salvação, ele diz, vós. Mas sobre aqueles que podem cair, ele diz, aqueles. Mais uma vez, nós não estamos discutindo se os salvos perdem a salvação. Mas nós precisamos entender que esse alerta, apesar de não possibilitar a perda da salvação para os salvos, também é um alerta para os salvos. O alerta de queda, apesar da queda não ser possível para os salvos, também é um alerta para os salvos, porque é a partir deste alerta que Deus mantém e provê os meios necessários para que os salvos continuem na salvação. Esse texto é extremamente necessário para os que não estão salvos e estão convencidos, mas também para os convertidos, porque os salvos são mantidos na gratidão a Deus, são mantidos no caminho de Deus, na graça de Deus, através desses alertas. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pastor batista, ele diz que Deus vai nos manter alertas e gratos a Ele com esses tipos de alerta. É através dessas exortações, cuidado para não cair, que Deus nos alerta que se fosse possível cairmos, nós cairíamos. E assim, nós precisamos ser gratos a Ele que não nos permite cair. O Charles Spurgeon vai exemplificar. Deus preserva os seus filhos de que recaiam, mas Ele os guarda pelo uso de meios. E um deles é este, os terrores da lei, mostrando-lhes o que aconteceria se recaíssem. Ali está um profundo precipício. Qual é a melhor forma de evitar que alguém caia nele? Certamente diz ele, que se ele cair ali, inevitavelmente será feito em pedaços. Em alguns velhos castelos há um porão profundo, onde há uma grande quantidade de ar e gás fixos, que mataria qualquer pessoa que descesse ali. O que diz o guia, se você descer, nunca sairá vivo. Quem pensaria em descer? O simples fato de que o guia nos diga as consequências, nos guardarão disso. Deus exorta aqueles que não são salvos a se atentarem que a sua conversão é apenas um convencimento, e Deus exorta os salvos a terem gratidão a Ele. Um outro exemplo seria uma criança que está com o seu pai, cai um tipo de veneno na bebida do filho, e o pai fala, olha, se você bebesse isso aqui, você morreria. Obviamente o pai não está dizendo que tem possibilidade do filho beber, mas ele alerta, se caso bebesse você morreria, e por isso só o filho seria grato ao pai. Este texto então serve para os dois. Se você acha que ainda não está salvo, permaneça atento. Se você acha que está salvo em Cristo Jesus verdadeiramente, permaneça atento. Quando nós olhamos para o nosso texto, talvez haja uma complicação quando nós dizemos que essa possibilidade de cair não é dos salvos, porque o nosso texto vai nos dar 4 particípios. O nosso texto vai dizer que estes que podem cair são os que foram iluminados, são os que provaram do dom celestial, são os que tornaram participantes do Espírito, são os que experimentaram da bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. E aí pensar, alguém que participa de tudo isso, que recebe tudo isso, pode não ser salvo? E a nossa resposta continua sendo sim. Quando nós pensamos, que características tem aqueles que, caso caiam em pecado deliberadamente, não podem ser reerguidos, pensamos em características que podemos facilmente dizer que são de crentes salvos. Foram iluminados, provaram o dom, participaram do Espírito, experimentaram da palavra de Deus e conheceram os poderes da era que há de vir. Mas vocês lembram que estão acompanhando Hebreus até aqui e que já leram a carta, que o autor está fazendo desde o capítulo 3 comparação entre 2 grupos? Quem é o outro grupo dos Hebreus? É o grupo do deserto, não é? Então o grupo do deserto caiu, e o grupo do deserto é alguém que, como esses hebreus não salvos, que precisam ser exortados, experimentaram da poderosa mão de Deus contra os egípcios, viram o grande feito do mar vermelho se abrir, viram milagres, se tornaram conscientes do futuro em Canaã. Eles receberam a proposta da aliança e aceitaram a aliança. Eles disseram sim para a aliança que Deus propôs para eles. Eles andaram o tempo todo da sua vida depois do Egito em direção a uma terra prometida, mas não entraram. Caminharam 40 anos como povo de Deus, mas não eram verdadeiramente povo de Deus. É nesse exemplo que encontramos a intenção do nosso autor. O maior perigo de todos, se nós perguntássemos para qualquer hebreu que tivesse acabado de sair do Egito, se perguntássemos qual é o seu Deus e Salvador,
obviamente eles diriam, ou melhor, cantariam como fizeram: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Mas se nós perguntássemos a Deus sobre esse povo, Ele nos diria, como disse em Números 14, 21, 23: no entanto, tão certo como eu vivo, como glória do Senhor e como a glória do Senhor em toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Percebam, os hebreus que saem do Egito pensam, obviamente Ele é o nosso Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa salvação. Mas Deus responde: vocês não entram na terra prometida. É essa imagem que precisamos ter em mente. É essa imagem que precisa nos despertar. Porque nós podemos estar estribados, podemos estar firmando a nossa segurança numa falsa salvação, numa falsa certeza, numa espiritualidade que não é verdadeira. Você pode estar no meio do povo, você pode viver como o povo, você pode receber e provar do que o povo prova, mas isso não te faz ser verdadeiramente povo. Acompanhe a linguagem todinha do autor, fazendo essa conexão entre os dois grupos de hebreus, um no deserto e agora os hebreus que recebem a mensagem. Os 4 particípios são um alerta claro e amedrontador. O primeiro é iluminados. Ser iluminado é receber iluminação, receber luz. E a luz aqui é o conhecimento adquirido pelo ensino da palavra. Os que foram iluminados são aqueles que tomaram consciência da verdade. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, no verso 26: se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já resta sacrifício pelos pecados? Assim também, lembram do povo do deserto? Receberam as leis, receberam a palavra de Deus, conscientemente foram iluminados sobre quem era Deus. Mas este povo caiu no deserto. O outro particípio, e vocês estão acompanhando? Eu sei que é um pouco mais difícil, mas se eu precisar repetir de novo, talvez fique mais confuso que da primeira vez, né? Então é bom já seguir de uma vez. O segundo particípio é: eles provaram o dom celestial. Muitas coisas, obviamente, ao longo da Escritura podem ser descritas como provar o dom celestial. É muito difícil que nós venhamos a dizer que provar o dom celestial é isso aqui. Mas a palavra dom dá a entender que eles experimentaram do cuidado divino. Os leitores da carta aos Hebreus, fazendo parte de uma igreja, receberam os cuidados de Deus, receberam os cuidados daquela comunidade. Eles receberam o batismo, eles receberam a ceia, eles fizeram parte da comunhão dos santos, eles contemplaram as bênçãos que o Senhor dá à sua igreja. Mas assim como o povo foi no deserto guiado por uma nuvem, aquecido por uma parede de fogo, comeu cordonizes e maná, provando das maravilhas de Deus, há um perigo desse povo que provou ainda assim cair deliberadamente, e não há possibilidade de que retorne. O terceiro particípio é: tornaram-se participantes do Espírito Santo. Como eu disse, é importante acompanhar a trajetória e a linha de raciocínio que o autor de Hebreus está traçando, porque no sermão passado nos foi claramente explicado que quando se falava da imposição de mãos no versículo 2, se falava sobre a ação do Espírito Santo. Como foi posto pelo Samuel, quando o autor fala sobre imposição de mãos, ele está falando da obra do Espírito Santo. Aqueles que participam da obra do Espírito Santo são os que, unidos à igreja, participam dos dons que Deus dá à igreja. Estes podem participar do Espírito Santo, mas ainda assim não serem salvos verdadeiros. Vocês lembram de Balaão? Balaão profetiza com o Espírito de Deus, mas Balaão não é um exemplo de profeta que nós queremos ter na nossa vida. Quando chegar naquele grande dia, muitos vão se tornar participantes do Espírito Santo. Vão dizer: nós batizamos em seu nome, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, entretanto ouvirão do Senhor: eu não os conheço. Percebam, eles podem até ser iluminados, tomarem consciência da palavra de Deus, eles podem provar das maravilhas de Deus, eles podem participar do Espírito Santo, mas olhem, por exemplo, do povo do
deserto, que participou de tudo isso, entretanto caiu. O último particípio envolve experimentar da bondade e dos poderes vindouros. A palavra de Deus, ela é boa, e obviamente quem escuta, quem ouve a palavra de Deus, como todos que fazem parte da igreja, domingo após domingo, estão ouvindo uma boa palavra, a palavra tem bondade nela, uma palavra que fala sobre morte e morte no Filho de Deus. Os poderes do mundo vindouro são prévias na igreja. Todas as vezes que nós ceamos, como vamos fazer hoje aqui, é um vislumbre, ou um deslumbre do que vamos ter quando cearemos com Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos e cantamos, isso é uma prévia do que vamos ter na eternidade. Aqueles que participam da igreja podem sim receber da bondade da palavra de Deus e entenderem e experimentarem dos poderes que hão de vir. Entretanto, ainda assim, como os hebreus no deserto, que ouviram da bondade expressa de Deus no convite de libertação do Egito, que se alegraram com o sustento de Deus no deserto, que apontavam para um outro sustento de modo análogo, ainda assim alguém passando por tudo isso pode não ser verdadeiramente salvo. Decidir deliberadamente, depois de tudo isso, é dizer que não é possível que Deus faça mais alguma coisa por você. Quando nós olhamos, por exemplo, do Hebreus no deserto, e nós olhamos, por exemplo, do Hebreus na carta, e quando nós olhamos para a igreja do nosso tempo, a nossa igreja, dizia Agostinho de Ponto, está dividida entre dois grupos: cidadãos da cidade celestial e cidadãos da cidade terrena. Este precisa ser para você um alerta, porque você pode ter experimentado tudo isso e ainda não ser verdadeiramente salvo. Esse deve ser um alerta para a sua alma, um aviso para a sua alma. Como eu disse, há a possibilidade de tomarmos uma decisão que vamos nos arrepender amargamente e nunca poderemos voltar atrás. Mas Deus está nos alertando. Será que você não está correndo o risco de abrir mão da palavra de Deus conscientemente? Sonde o seu coração. Será que esse alerta não é para você que pensa, bom, uma vez que eu sou salvo, ou se acha salvo porque é convencido, possa pensar, não tem possibilidade de perder a minha salvação, então o que eu fizer, para onde eu ir, Deus me preservará. Será que é assim mesmo? Será que você não está correndo o grande risco de tomar uma decisão acreditando na superficialidade da sua decisão, acreditando na superficialidade da segurança da sua espiritualidade, achando que está salvo quando não está? Pois caso você esteja convencido e não convertido, e caso você ache que pode sair, fazer o que quiser com a sua vida e ainda assim será salvo, ou melhor, que ainda assim é um salvo, você está dizendo que a obra vicária na cruz não foi suficiente para você e você precisa de uma outra coisa. Você está dizendo que participar e experimentar das coisas que Deus dá, como ser iluminado pela palavra, como experimentar a bondade da palavra e os poderes da era futura, como participar do Espírito Santo, ainda assim não é suficiente para você. E aí que o autor de Hebreus vai dizer, será que Cristo então pode ser crucificado de novo para você? Porque nós estamos dizendo que uma vez ele sendo crucificado, não é suficiente para mudar quem eu sou. Será que se você, consciente de toda essa obra, vai ainda assim ser capaz de recusar? Tem uma diferença entre um ateu que blasfema, que indigna-se contra Deus e questiona Deus e critica Deus, para um cristão que conheceu a Deus e critica e questiona e indaga-se e blasfema e deliberadamente vive em pecado. Essa é a expressão de recusar o Espírito Santo. Nós podemos recusar o Espírito Santo quando conscientes dessa palavra, quando conscientes da bondade dele, quando participados da vida eclesiástica que tem o Espírito Santo tomando conta dela, nós ainda assim nos recusamos a essa verdade. O verso 7 e o verso 8, e vocês vão lembrar porque nós lemos a parábola do semeador em Lucas, no capítulo 8, o verso 7 e o verso 8 vai demonstrar a diferença dos salvos e dos não salvos. Diz o seguinte, o verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Porque há de perguntar, alguém que recebe tudo isso e ainda assim pode recusar a Deus? Sim. O verso 7 vai dizer que a terra recebe a água de Deus,
ela absorve a água de Deus e ela torna a sua terra proveitosa para aqueles que a cultivam. Então essa terra recebe a bênção de Deus. No verso 8, a mesma terra, ou melhor, uma outra terra recebe a mesma água, entretanto ela não produz frutos bons. A colheita não é boa, ela produz espinhos e ervas daninhas, então ela será queimada. Então nós deixamos claro, esse alerta serve para dois grupos. Serve para o grupo que verdadeiramente aceitou a salvação em Cristo Jesus, e serve para o grupo que não aceitou a salvação em Cristo Jesus de modo verdadeiro, apenas foi convencido disso. E aí você pode perguntar, e agora? Quem eu sou e em qual grupo estou? Quando nós olhamos para o verso 7 e o verso 8, nós percebemos, talvez que grupo você seja. Porque no verso 7 diz, a terra que recebe a água de modo proveitosa, ela produz colheita proveitosa. A terra daqueles que verdadeiramente são salvos, essa terra produz frutos. Efésios 2,8 vai dizer que nós somos salvos pela graça, não por méritos, mas nós somos salvos para as boas obras. Você quer saber se você é verdadeiramente salvo? Como está a sua vida? No verso 9 nós vamos ver como Deus faz com os salvos. No verso 9 que nós vamos trabalhar semana que vem, diz, quanto a vocês, percebam, ele diz, nós, no verso 1 ao 3, quando chega do 4 ao 6 ele diz, aqueles, e agora no verso 9 ele diz, quanto a vós, a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, então, ainda que nós falamos avisando vocês brutalmente, estamos certos, convictos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Conseguem notar a diferença dos três grupos? E agora eu queria então, deixando nós no próximo domingo, pensarmos em duas aplicações simples. Quando nós somos alertados pelo autor de Hebreus, como temos sido alertados até aqui, nós precisamos ser alertados de modo que esse alerta provoque movimento de Deus em nossas vidas, que essa revelação de Deus, porque quando nós somos alertados pelo autor de Hebreus, somos alertados pelo próprio Deus, que é a sua palavra inspirada, nós precisamos ser provocados neste alerta a nos movimentarmos em algumas direções. Devemos ser incentivados a nos mover para algum lugar maior ou diferente do que nós estamos. Por isso, pensemos em duas maneiras de nos movimentarmos diante desse alerta. A primeira maneira de se movimentar diante desse alerta é olhar para esse alerta como algo que precisa te despertar. Nossa consciência religiosa pode nos enganar. Nós podemos pensar que estamos seguramente salvos, porque passamos de etapas iniciais da relação cristã, como ser batizado, participar da ceia, como pregar, cantar, orar. Quando nós frequentamos alguns cultos ou participamos de alguns eventos, nós podemos pensar que somos salvos, porque nós provamos do agir de Deus através do Espírito e da sua palavra, mas o nosso coração pode estar minimamente endurecido ou endurecido nesse momento. E é um grande alerta para que você preste atenção e mate isso agora mesmo. No deserto, o povo contemplou as maravilhas de Deus, eu já disse isso. O povo passou o sangue do cordeiro nos umbrais, e este povo cai e não entra no descanso. Eles andam como o povo de Deus, eles cheiram como o povo de Deus, eles recebem aquilo que o povo de Deus recebe, mas não entram no gozo do Senhor. Alerte urgentemente o seu coração, porque talvez você esteja confiando numa segurança muito falha. Talvez você esteja se segurando em uma espiritualidade vazia de frutos permanentes. Talvez você ache nesse exato momento que você é um salvo em Cristo Jesus, mas a sua colheita não é nada proveitosa, mas a sua vida não é proveitosa para nada, a sua vida não dá interferência para os irmãos, a sua vida não dá frutos verdadeiros e permanentes. Se você acredita que está de pé, agora vigie para que não caia, pois se as coisas do Evangelho não forem suficientes para fazer você viver uma vida com Cristo Jesus, nada mais poderá fazer. Se a obra de Cristo, de Jesus na cruz do Calvário, não for suficiente para te salvar, querido irmão, irmã, nada mais vai adiantar. Se essa palavra pregada dominicalmente, aqui na quarta, na terça dos estudos, se ela não for suficiente para te convencer do seu pecado, e se ainda assim, ouvindo ela, você não fazer com que a sua vida seja guiada pela graça de Deus produtiva, você não é salvo, é convencido. Então se alerte, então fique atento, cuidado com o seu coração,
não adianta escutar a palavra, não adianta participar das coisas do Espírito Santo. E acreditem, ainda que não seja salvo, você pode participar. Se você não for verdadeiramente aquele que recebido por Deus, pela graça de Deus, é movido por uma vida que dá frutos, que dá uma colheita proveitosa, você não está salvo e está dormindo com consciência tranquila. Preste atenção, porque corre um grande risco de você estar se segurando nessa falsa consciência religiosa e daqui a pouco, ainda com consciência do que é certo e errado, escolher o errado e não ter tempo mais para voltar. Cuidado, nós estamos sendo alertados. Não é uma simples viagem que nós ficamos chateados, não é um simples contrato. Eu estou falando daquilo que, se nós mudarmos a nossa decisão para abandonarmos a Cristo, não teremos volta talvez, porque esse é um pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado para não desviar, cuidado para não abandonar a sua fé, porque se essa palavra não for suficiente, se você ouvir, conscientemente ouvir e abandonar, nada mais será. Se a obra de Cristo na cruz não puder te salvar, Ele não poderá ser crucificado outra vez, porque só uma vez tem que ser suficiente. Primeiro, esse alerta tem que nos dar a sensação iminente de perigo. Como está a sua vida? A sua vida é uma vida que recebe da água de Deus e tem produzido uma colheita generosa, porque senão, cuidado, você pode estar achando que é um salvo e não é. Você pode estar achando que Deus te chamou, te está justificando e vai te conduzir, glorificar, e Ele não vai, porque você ainda não aceitou verdadeiramente Ele em seu coração. Cuidado, porque você pode estar convencido por todas as coisas que você faz na igreja, por todas as liturgias que você cumpre, e ainda assim não estar salvo. Você pode bater ponto aqui, de segunda a segunda, e ainda assim não estar salvo, porque se você for embora, se você não permanecer até o fim, nada mais além da cruz de Cristo poderá te salvar. O segundo alerta, a segunda dinâmica do alerta é nos movimentar em gratidão. O perigo anunciado na caminhada cristã, os perigos anunciados na caminhada cristã por Deus são para nos manter atentos e gratos. Atentos para compreender o perigo de morte na vida que se distancia de Deus, e gratos, pois esse tipo de anúncio nos dá a certeza que a nossa vida está segura em Cristo, que provê os meios para que os salvos perseverem, pois se o salvo por Cristo pudesse cair, com certeza ele cairia. Se Deus dá a oportunidade para você se desviar, para você abandonar a fé, a sua carnalidade não pode sustentar e fazer você permanecer. Você cai, Ele precisa te sustentar. Precisamos nos movimentar em gratidão a Deus. Qual é a resposta para o medo de cairmos? A confiança de que Ele nos sustenta. Por isso que nós cantamos até aqui as duas músicas do meio, sua forte mão nos sustenta. E isso deve nos mover em gratidão, porque se nós pudéssemos abandonar a Deus, se nós tivermos a oportunidade da nossa carnalidade de abandonarmos a Deus, acredite, a sua carne não fará outra opção. Se nós tivermos a oportunidade de deixar a Cristo, nós faremos isso. Se não for a obra dele nos sustentando, a graça dele continuamente nos mantendo, nós vamos abandonar a Cristo. Por isso que esse sermão e este alerta seja para você um motivo de gratidão. Se você foi salvo verdadeiramente por Cristo Jesus, tenha plena convicção de que Ele proverá os caminhos para que você continue na salvação. Mas não pense, como eu disse, a salvação não é essa trivialidade, onde nós levantamos a nossa mão, saímos da igreja e vamos viver a nossa vida de modo deliberadamente pecaminoso. Se você é salvo, a sua vida tem uma caminhada, a sua vida tem uma consistência, a sua vida tem uma permanência, uma continuidade, e o autor de Hebreus nos alertou: aqueles que permanecem até o fim são os santos. Que nós possamos nos movimentar em gratidão a Deus, que nos mantém na salvação, que inicia a obra, que sustenta a obra e que conclui a obra. Como eu já disse certa vez, citando um pregador famoso, é Cristo no início, é Cristo no meio e é Cristo no fim. Uma atividade prática para as nossas vidas. O que uma vida com Deus e o seu povo, com a sua palavra, tem produzido em você. Você tem vindo aos cultos ao domingo, você tem lido a palavra, você tem participado e visto as bênçãos que Deus dá à igreja, tem sofrido com a igreja, visto como Deus sustenta a igreja. E o que está produzindo no seu coração? E o que está mudando na sua realidade?
Que tipo de colheita você está dando? É uma colheita agradável a Deus? Você participa de tudo isso e tem dado uma colheita agradável a Deus? Ou ainda assim, participando de tudo isso, você tem oferecido espinhos? Amém? Que nós possamos estar alertas, que o autor de Hebreus, que nos dá diversos caminhos de alerta, possa nos alertar mais uma vez, e que nós possamos entender, será que precisamos de um próximo alerta, como este alerta que temos agora? Isso é um sinal. Vamos então para a nossa ceia. Espere o terceiro, mas, irmão Lucas, você que foi batizado após pública profissão de fé, você que entende a sua realidade hoje, vida em comunidade é a celebração que nós fazemos hoje. Vida em comunidade pelo sangue de Cristo. Por favor, examine a si mesmo. Veja se não está tomando do corpo e comendo do corpo, tomando do sangue indevidamente. E o que é isso? É não ter consciência da obra de Cristo Jesus. Você tem consciência da obra de Cristo Jesus? Foi batizado após pública profissão de fé? Por imersão? Então, a nossa ceia, em memória, a morte e ressurreição de Cristo Jesus é para você. Juliano e Lucas vão estar passando, podem levantar as mãos. Que você se lembre desse sangue e deste corpo e não banalize. Que você se lembre que hoje nós não estamos diante do corpo e diante do sangue, mas em memória lembramos solenemente da obra de Cristo Jesus, que no lugar do nosso sangue teve o seu sangue derramado, que no lugar do nosso corpo teve o seu corpo pisado, e que nós possamos hoje ter a nossa mente em Cristo Jesus, que através da sua morte, através da sua ressurreição, nos dá a possibilidade de vivermos a vida eterna com Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, agora podemos ser chamados de amigos,
porque esse sangue que nós temos em memória, porque este corpo que foi destruído e nós temos em memória, foi restaurado por Ele, e este sangue nos deu um selo da nova e eterna aliança, que se perdura para sempre. O apóstolo Paulo, relembrando uma tradição antiga, disse à comunidade de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Oremos em memória do corpo de Cristo, Cristo Jesus. Nós te agradecemos, porque na cruz do Calvário, o seu corpo que foi dilacerado, tinha destino em nosso corpo. A sua morte foi a nossa salvação, e o seu corpo hoje, que nós lembramos, porque é o pão da vida, que nos dá a vida eterna. Não nos permita, Senhor Jesus, participar da tua igreja sem mastigar o teu corpo, que verdadeiramente possamos lembrar do valor da tua obra, do valor da tua morte, da alegria e esperança da tua ressurreição. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado. Toda uva, todo vinho é feito com uvas pisadas, e nós, Senhor Jesus, pisamos a uva que era o teu sangue. Por isso nós temos esse vinho de sabor tão doce e tão amargo, que nos dá a salvação. Sabor tão amargo porque nos lembra que o Senhor foi castigado em nosso lugar. Sabor tão doce porque nos lembra que nós temos a possibilidade de sermos reconectados contigo para a vida eterna. Este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que Cristo Jesus volte e encontre sua igreja vigilante. Todos nós comamos do pão e bebamos do vinho. Traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por tudo que tem feito, e que fique este alerta para você, como você tem vivido a sua vida, como você tem conduzido a água de Deus que cai na sua colheita, na sua terra. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nosso meio. Te agradecemos porque, ainda que muitos não sejam salvos e participem da comunidade e estão no melhor lugar que poderiam estar, e estão tendo a oportunidade de se converterem verdadeiramente. Converte os corações convencidos e faça permanecer os que são verdadeiramente convertidos nos teus caminhos. Provê os meios, Senhor Jesus, para que os esquerdos, mas que regozijem-se na segurança que tem em Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo para que a nossa vida seja um reflexo, um alerta que nos movimenta a termos gratidão e que nos movimenta a ficarmos atentos como estamos nos conduzindo os nossos passos. Em nome de Jesus, seja o Senhor glorificado em nosso meio todos os dias, seja o Senhor glorificado através de nossas vidas, e que possamos gozar da alegria de saber que seguro estamos nas Tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com toda a sua igreja, e nós dizemos amém, amém e amém. E no mais é isso, e os jovens se atentem, todo sábado está tendo programação, então procure a Júlia, o Bigode, e saiba onde vai ser a próxima programação. Beleza? Vamos cantar mais uma canção, depois nós encerramos em oração silenciosa. Amém? Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará.
Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens. Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, me cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é certo pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus de quem sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá.